Oi, tudo bem com vocês? Quem aí já sentiu isso? Medo de dormir, brigar com o sono ou medo de dormir e morrer? Alguém aí se identifica? Fica comigo aí nesse vídeo, vamos falar um pouquinho sobre isso. Esse lugar aqui é um lugar que eu gosto muito de vir quando eu quero refletir sobre alguma coisa, quando eu quero pensar, quando eu quero até mesmo desabafar com Deus, com a natureza, né? E por que não com vocês? Porque quando a gente conta algo que acontece com a gente está, de certa forma, desabafando. E até mesmo alguém aí do outro lado pode se identificar com a gente, né? Com aquilo que a gente está falando. E por isso que eu estou aqui abrindo esse vídeo e contando esse fato para vocês. Eu já faz uns 7 anos que eu, me descobri com crises de ansiedade e pânico. E só quem tem isso sabe, né, gente, o quanto isso atrapalha a vida da gente, né? E a ansiedade, diferente da depressão, é uma coisa que não é assim contínua, né? Não é direto, são momentos. Por isso que se chama crise, né? São momentos que você fica ali naquela ansiedade. Não é uma ansiedade boa, é uma ansiedade ruim, né? Não é uma ansiedade que você vai fazer uma viagem, você fica ansiosa, querendo que chegue logo. Não, é uma ansiedade ruim, é uma ansiedade que te deixa doente, né? É uma crise que te dá do lado mal. Então, você que tem aí sabe o que eu tô falando, né? E uma das coisas que a crise de ansiedade trouxe na minha vida foi isso, o medo de dormir. Se alguém aí se identifica com o que eu tô falando, né? Por favor, se manifeste aí nos comentários. Eu, de uns tempos pra cá, uma das coisas que mais tem me incomodado, não são todas as noites, são algumas noites, esse medo de dormir. Eu posso estar bem, eu posso ter passado um dia normal, um dia bem, mas de repente eu deito na cama para dormir e eu brigo com o sono. O meu coração dispara e eu não quero fechar o olho. E às vezes eu me pego, cochilando e com o coração disparado, não querendo dormir. Porque eu me pego assim, ai, não tem como explicar. A impressão que eu tenho é que eu vou dormir e nunca mais vou acordar. A impressão que eu tenho é que eu vou morrer na hora que eu pegar no sono profundo. Já tem vídeo aí no canal que eu fiz há uns anos atrás contando sobre a minha história, né, da ansiedade. Então, se você quiser saber mais profundamente, vá até lá. Assim, em vista do que eu já passei com as crises de ansiedade, eu melhorei muito, né? Eu fiz tratamento, eu tomei remédios. Graças a Deus eu melhorei bastante, mas bastante mesmo. Porque eu tinha crises frequentes. E agora é raro eu ter, mas eu ainda tenho algumas. Então, o que aconteceu? Eu fiz um tratamento, né, com um psiquiatra, eu melhorei bastante, mas ainda tomo um remédio que é constante, que tem que tomar todo dia, né? Um remedinho ali todo dia. E mesmo assim, às vezes eu me vejo querendo ficar em crise. Eu sentei aqui porque tá um ventinho
caminhando, parece que o vento fica mais forte, né? E pode atrapalhar o áudio. Então, gente, como eu estava falando, de todos aqueles males que eu passei no auge da crise da ansiedade, me sobrou duas coisas que tá sendo difícil de sair. Que uma coisa é a falta do apetite. Eu cheguei à conclusão que eu tenho muita falta de apetite por causa da ansiedade. Eu não consigo assim me alimentar como deveria, né? Eu como mais frutas, não consigo comer comida mesmo, sabe assim? É muito pouquinho que eu como, e eu cheguei à conclusão que é devido às crises, porque às vezes eu até tô com fome, com bastante fome, mas me dá aquele nó na garganta que eu não consigo comer, entendeu? Simplesmente não desce. Então eu cheguei à conclusão que é devido à ansiedade. E a outra coisa é essa sensação de morte, sensação de, poxa vida, eu vou deitar e não vou acordar mais, né? Então eu fico ali horas e horas brigando com o sono para eu poder, porque eu não quero dormir, eu quero ficar acordada, porque na minha mente doente eu vou dormir e não vou acordar mais. Então eu não dormindo, eu não morro. É na minha mente doente que acontece isso. Então o que acontece? O remédio justamente vem, né, nessa hora para fazer a gente dormir, porque senão a gente não dorme. Senão a gente fica 2, 3 dias sem dormir, entendeu? E a gente fica um bagaço, né, pessoal? Porque o sono é o que repara o nosso corpo, que faz a gente acordar bem disposta e tudo mais, né? Para trabalhar, para enfrentar o dia. E quando a gente não consegue dormir, fica uma coisa assim, fica algo terrível, né? Porque o corpo não descansa. E uma outra coisa também que eu sinto que acontece comigo, são gatilhos, né? Gatilhos te levam até a crise. Por exemplo, quando eu fico sabendo de uma notícia ruim, algo que aconteceu, nem que não seja com gente próxima a mim, entendeu? Pode ser com gente que eu nem conheço. E eu já fico meia mal, já fico meia ruim, já perco sono, entendeu? Então eu não gosto de ficar vendo notícias ruins, nem na internet, nem na televisão, nem alguém me contar coisas ruins, eu não gosto, eu evito, porque isso me faz mal. Às vezes na hora eu não ligo, mas aí à noite, né, porque tudo acontece à noite. Parece que passa o dia que é uma beleza. À noite tudo acontece. Aí quando chega a noite vem todos aqueles pensamentos, todas aquelas coisas na cabeça, entendeu? Vem no pensamento. Então eu não gosto de ficar sabendo notícia ruim. Eu já vi que eu vivo melhor sem saber coisas, acontecimentos assim ruins, nem que seja quem eu não conheço. Eu não assisto jornal, eu não fico assistindo jornal, justamente por isso. Dizem, né, pessoal, que a depressão é algo que acontece com a pessoa que sofre por coisas do passado, coisas que já passaram. E a ansiedade é por coisas do futuro, coisas que nem aconteceram, que talvez nem aconteçam. Então é coisa inexplicável, né? A gente sofre por antecedência, por algo que nem aconteceu e talvez nem aconteça. Isso é crise de ansiedade. Quando eu vi que eu não dava conta, que eu não segurava mais a barra, sem ajuda médica, quando eu procurei um médico, um profissional, ele, né, me diagnosticou com crise de ansiedade e pânico. Graças a Deus eu não tenho depressão, graças a Deus.
Mas existem pessoas que, além das crises de ansiedade, do pânico, também têm depressão, né? Picos de depressão no meio de tudo isso. Então eu imagino que para quem tem o pico de depressão junto com o pânico, junto com a ansiedade, seja muito pior, né, gente? Porque é uma coisa terrível, né? Só quem tem sabe contar, né? Então, no meu caso, gente, é assim, né? Quem me vê, talvez quem me conhece, me vê, fala assim, ah, frescura, não tem nada. Imagina, não tem nada. Ela sempre tá nos lugares, sempre tá sorrindo, sempre tá isso, tá aquilo. Mas eu digo pra você, como o nome já diz, são crises de ansiedade. Então, o dia que eu tô em crise, eu não quero conversar com ninguém, eu quero ficar na minha, quero ficar quieta, não quero aparecer em lugar nenhum. E, como eu disse, é sempre à noite que tudo acontece, né? E eu vim compartilhar com vocês, pessoal, porque às vezes tem gente aí passando pelo mesmo problema e não vê saída, não sabe o que está acontecendo, não sabe o que está se passando com ela. Então, eu quero dizer para você que está aí, que talvez esteja passando assim por um problema parecido com o meu, para você não ficar sozinho. Procure um médico, procure um psiquiatra, procure ajuda, porque enfrentar tudo sozinho não é fácil. Às vezes as pessoas não querem procurar, né, ajuda, porque não querem tomar remédio, não querem ficar dependente de remédio. Mas eu digo para você, às vezes é melhor você ficar dependente de um remédio do que perder a sua vida, perder a alegria de viver, né? Perder a alegria, não saber o que está acontecendo com você. Então procure ajuda, né? Procure, e outra, procure fazer aquilo que você gosta, as coisas que você gosta, não se deixe abalar, não se deixe abater, entendeu? Não se deixe, faça como eu. O dia que eu estou triste, eu não fico dentro de casa choramingando, não, porque aí é pior. Eu saio, nem que seja sozinha, para um lugar assim, ó, um parque, um lago. Aí o que acontece? Você vê os animais, você vê a natureza, você se sente mais perto de Deus, porque tudo isso, a natureza em si, ela nos transmite, né? A presença de Deus, porque Deus está na natureza, nos bichos, nas plantas. Olha ali a mata. Deus está em tudo isso. E quando a gente se refugia para um lugar desse, a nossa alma sente o alívio. Por isso que eu gosto de vir assim. Hoje eu não estou nos meus dias melhores, mas eu vou ficar dentro de casa, choramingando, reclamando, choramingando, não vou. Então, o que eu gosto de fazer? Eu sou uma pessoa que gosta de gravar vídeos. Eu junto o útil ao agradável. Eu desabafo meu problema com vocês, gravo, né? Desabafo meu problema, posso estar ajudando alguém que eu nem conheço e eu estou me sentindo aliviada também. E ainda passeio, ainda vejo gente, que olha, você vê muita gente, você vê famílias, você vê muita gente. E isso traz pra gente um refrigério muito melhor do que você ficar dentro de casa, amargurado, curtindo ali o seu sofrimento. Então é isso, pessoal. Olha, que lugar gostoso. Eu espero ter ajudado você com esse vídeo. Se você se identificou com alguma coisa que eu falei aqui nesse vídeo, escreve aí nos comentários, tá? Vamos debater o assunto. Eu gosto de trazer aqui para o canal assuntos que possam ajudar outras pessoas, sabe? E
E eu trago assunto da minha vida, sabe? Eu não sou médica, não sou nada, mas eu trago assuntos da minha vida, das minhas experiências. E a vida é assim, a gente tem que compartilhar as nossas experiências com o próximo. Isso é amor, isso é fraternidade, entendeu? Então, escreve aí nos comentários se você passa por isso ou algo parecido, ou o que a ansiedade tem feito com você, o que você vê, o que você sente, o que você gostaria de ter ajuda na sua vida. Se abra, não guarde para você, porque quando a gente guarda pra gente, a gente adoece muito mais. Um beijão para vocês, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.